Bem, como o nosso grupo já se vai habituando, nós temos hoje mais uma conversa improvável, que esta não é assim tão improvável, é com o Senhor General Raul Cunha, que é um especialista militar, já na reforma, não é, Senhor General? Exatamente. No nosso país e carrega um conhecimento que eu julgo pode ser um valor acrescentado para nos tranquilizar um pouco, ou não é? Sobre toda esta problemática que se vive hoje na Ucrânia e na faixa de Gaza em particular, mas ao fim e ao cabo, isto com a globalização toca-nos a todos. E então, aproveitando falar com quem sabe, que de facto, como vocês também já vão sabendo, não são as minhas áreas, mas gosto de fazer isto. Então, Senhor General, o seu currículo foi tão grande que foi o que nós agora acordámos. Eu digo que é o Senhor General Raul Cunha e depois, no fim da conversa, então vamos lá pôr a literatura com o seu currículo, que de É muito facto bem, muito bem. é extraordinário. Além de livros, tem escrito também. A primeira questão, General, que no geral, porque é que o mundo chegou até aqui? Com tanta confusão, nós temos estas duas ou três guerras mediáticas, mas há muitas outras mais. Ora bem, o que aconteceu, e de certa maneira, foi com a queda da União Soviética, ou queda do Muro de Berlim, e com o facto de termos ficado com uma só potência dominante, Isso em em, termos de blocos militares em termos gerais, mesmo gerais. do Sim. mundo. O que aconteceu foi que, a partir de certa altura, os Estados Unidos, sentindo que eram a potência dominante, a potência hegemónica, pressionaram e continuaram a pressionar para que as coisas seguissem o rumo que eles entendiam que era o correto. E, como tal, foram feitas uma série de ações. E as regras, né? Eles criaram uma Eles, série de regras que eles certo, dizem eles baseado em regras. implicaram o mundo passou a viver num sistema baseado em regras, mas que são as regras que eles definem e que depois não cumprem, curiosamente, a maior parte delas. Mas para os outros há que cumprir determinadas regras. Eles e os amigos deles têm aí uma certa excepcionalidade. Mas voltando atrás, portanto, o facto de se sentirem hegemónicos levou-os a ter uma série de procedimentos a tentar manter, como é natural, e temos que compreender isso, quiseram manter essa hegemonia, fosse de que maneira fosse. Daí não terem cumprido uma série de acordos que tinham feito, como por exemplo que a NATO não progrediria em direção à Ásia, que a NATO continuaria só como estava, e afinal depois aceitaram a entrada na NATO de uma série de países do antigo Pacto de Pacto de Varsóvia. Varsóvia, e que foram se aproximando assim, ou foram assim aproximando a NATO da Rússia. A certo ponto, a própria Rússia quis entrar para a NATO em termos de organização, e o que é facto é que a NATO não quis que a Rússia entrasse, curiosamente, porque não lhe interessava. Em termos geoestratégicos, os Estados Unidos consideraram sempre que o domínio daquela região do mundo, da Eurásia Central, de acordo com as próprias teorias de alguns dos seus mentores, neste caso o Sr. Brzezinski, que o controle daquela região, que no fundo abrange parte da Rússia e da Ucrânia, é fundamental para quem quiser controlar em termos mundiais a situação. O que é facto é que para isso havia que minimizar e diminuir a influência e o poder da Rússia. Como é que isso foi feito? A partir de uma certa altura, com o tal ingresso das potências dos países que eram vizinhos da Rússia, mas quando chegou ao ponto das chamadas linhas vermelhas, e uma vez que a Rússia, entretanto, tinha começado a recuperar todo o seu, digamos, a sua Espaço geográfico. capacidade económica, a Sim, sua sim, sim. capacidade produtiva,
no fundo, desde que o Sr. Putin assumiu a presidência da Rússia, o que é facto é que a Rússia passou a progredir e passou a determinar que certas linhas vermelhas não podiam ser ultrapassadas. E quando começou a tentativa de ultrapassagem dessas linhas vermelhas, foi no caso da Geórgia e depois, logo a seguir, o caso da Ucrânia. Portanto, tivemos em 2008 o caso da Geórgia e depois, em 2014, começaram, digamos assim, as ações em relação à Ucrânia. Ora bem, isto foi sempre a tal linha vermelha que a Rússia tinha definido como sendo já uma ameaça praticamente existencial. Em 2008 e 2014, a Rússia talvez não tenha sentido essa necessidade de se afirmar tão diretamente. O caso do Sr. Putin, ele preferiu sempre que na Ucrânia houvesse um regime que podia ser desde que não fosse hostil à Rússia e desde que levasse em conta os interesses da própria Rússia. E quando estava lá o Sr. Yanukovych não havia esse problema. Até porque na altura, na Ucrânia, quase 50% da população era pró-russa, ou russófila, ou russófona até, e cerca de 30% eram mesmo etnicamente russos, cerca de 40% a 50% falavam russo como língua materna e praticamente 80% ou mais até da população falava russo e compreendia russo. E, portanto, o Putin nunca teve muita vontade, digamos assim, de anexar aqueles territórios. E porquê que depois aconteceu isso? Aconteceu porque, precisamente, no governo da Ucrânia houve aquele golpe de Estado, correram com o Yanukovych e subiu ao poder toda uma clique de gente de ultradireita ou de gente nazi e nacionalista, cuja grande preocupação foi sempre a limpeza étnica de todos aqueles que eles consideravam menos puros, ou seja, de todos os falantes de russo e todos os russos. E daí terem, no caso de Odessa, que era uma cidade onde praticamente só se falava russo, e eu sei porque estive lá e conheço até bem a cidade, foi o caso em Odessa, quando mataram praticamente uma série de pessoas, queimaram vivas uma série de pessoas, umas dezenas de pessoas, após uma manifestação que tinha havido contra a situação. Foi o caso, por exemplo, no Donbass, em que o batalhão Azov, ou as unidades do Azov, entraram em Mariupol aos tiros e mataram praticamente todos os polícias locais, que eram favoráveis, que eram quase todos eles russos e, portanto, se opunham aos nacionalistas ucranianos, e atacaram aqueles que no Donbass não queriam, aquele governo não aceitavam o golpe de Estado que tinha assumido o poder em Kiev. E, portanto, a partir daí começou a guerra. E aí é que começou a guerra na Ucrânia, no fundo motivada, e esse golpe de Estado sabemos que foi fomentado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E, portanto, temos graves responsabilidades naquilo que está agora mesmo a acontecer, porque foi por causa desse golpe de Estado que começou uma guerra contra o Donbass, que, entretanto, houve os acordos de Minsk que previam uma autonomia, mas sem esses territórios saírem da Ucrânia. Mas foi isso que provocou com que Putin não admitisse a questão da Crimeia pertencer à Ucrânia, porque, como é sabido, na Crimeia estava a principal base naval das Forças Armadas russas e, portanto, não passava pela cabeça de ninguém. E, aliás, havia acordos estabelecidos que previam a permanência dessa base na posse russa até, se não me engano, 2050, uma coisa assim do género. E, portanto, com aquela tentação que havia dos ultranacionalistas ocuparem a Crimeia, ele o que fez foi anexar a Crimeia, e bem, quanto a mim.
Agora, em relação ao Donbass, ele tentou sempre evitar, o Sr. Putin tentou sempre evitar que o Donbass ficasse independente da Ucrânia. Só que, a partir de uma Donbass é certa. O Donbass é a zona, as toda uma repúblicas. fronteira, não é? Não, o Donbass é toda aquela zona que inclui as repúblicas de Donetsk e de Lugansk, fundamentalmente, e parte de Zaporizhia também. Mas o que é facto é que ele sempre preferiu que essa região permanecesse na Ucrânia, porque lhe daria garantias de uma Ucrânia favorável Não à amistosa, Rússia, pelo menos não amistosa, não pelo é? menos não inimiga da Rússia. Mas o que é facto, fizeram-se os acordos de Minsk que previam a autonomia desses territórios, mas esses acordos nunca foram respeitados. Entretanto, o exército ucraniano, que tinha sido já 2 vezes derrotado por esses separatistas, embora não uma derrota definitiva, começou ou continuou a armar-se, a equipar-se, a ser treinado e, sobretudo, a receber imenso material de guerra por parte do Ocidente, desde mísseis antiaéreos, desde mísseis anticarro, desde viaturas blindadas, etc. E, portanto, nunca desistiram de voltar a atacar o Donbass. E quando acharam que estavam preparados e começaram a preparar essa invasão do Donbass, desses territórios, é que, nessa altura, o Sr. Putin reconhece então, finalmente, e estamos já em 2022, reconhece a independência que tinha sido declarada por esses territórios e, digamos assim, vai em socorro desses territórios. E é feita aquela ação que o Ocidente se fartou de gritar que foi uma invasão, contra o direito internacional, etc. Ora bem, Ao fim e ao cabo foi uma defesa na daquele povo que estava prática, ali. o Sr. Putin, é evidente que as invasões são sempre condenáveis. Sem Eu, dúvida. quanto a mim, houve ali 2 aspectos que ele, se tivesse evitado, se calhar não teria, o Ocidente não poderia ter gritado tanto como gritou. O que é que foi? Foi a parte de ter ido em direção a Kiev, ter enviado forças em direção a Kiev. Mas ali General, eu lá, penso, lá, esse aspecto é muito importante. Eu também fui militar, não tem nada a ver consigo, não é? Portanto, sim, fui sim. outra coisa de militar. Mas não deve ser assim quando se quer libertar uma determinada zona, irmos aos sítios estratégicos e depois dizer não, agora vou garantir isto. Sim, não, eu neste caso eu acho que ele foi a Kiev porque ele convenceu-se, ele e os líderes russos convenceram-se que uma ação nas proximidades da capital faria com que o governo caísse, com que o governo ucraniano caísse, o que não aconteceu. Portanto, eles estavam, penso eu, que estavam convencidos que iriam ter apoio popular, que não tiveram, ou por medo, ou porque na realidade as forças nacionalistas, os Azovs e não só o setor de direito, o Pravi Sector, o Svoboda, controlavam muito a população e, portanto, não houve hipótese nenhuma de revolta contra o regime que estava em Kiev. E daí ter sido, quanto a mim, um erro essa tentativa de avançar sobre Kiev. Por outro lado, em termos militares, foi uma boa manobra. Porquê? Porque as forças ucranianas que estavam preparadas para invadir o Donbass tiveram que acorrer a Kiev e, portanto, não puderam concretizar aquilo que tinham previsto, que era a destruição das forças das repúblicas separatistas. Isso foi evitado com esta entrada da Rússia na Ucrânia. E, sobretudo, com a ida dessa força para os tais 20 mil homens que foram em direção a Kiev, isso obrigou as forças ucranianas que estavam junto às fronteiras das repúblicas separatistas a saírem e irem atrás a ajudar os outros. É a curiosidade. Porque no fundo foi uma estratégia. Exato. Há quem diga que foi mesmo deliberado. Eu não sei. Mas o que é facto é que foi o que aconteceu. Há quem, inclusivamente, diga que a Rússia, no fundo, fez esta invasão com menos forças,
em número do que aquelas que os ucranianos tinham em frente ao Donbass. Ou seja, a Rússia tinha cerca de 190 mil homens em armas nessa altura, ali naquela região, enquanto os ucranianos tinham cerca de 400 mil. E, portanto, praticamente o dobro. E o que é facto é que não conseguiram concretizar aquilo que queriam. Depois a Rússia cometeu durante a guerra alguns erros, quanto a mim, subestimou também as capacidades ucranianas a determinado ponto e depois tiveram alguns dissabores quando tinham forças muito tenues a cobrir uma frente demasiado extensa, sobretudo no norte e na região de Kherson. Mas pronto, perderam esses territórios que depois mais tarde recuperaram e agora estão nitidamente em grande vantagem. O que é que acontece? Entretanto, aparece a situação também do Médio Oriente, onde, mais uma vez, o Ocidente teve um comportamento, de certa maneira, dúbio, de início. E algumas potências, ainda hoje em dia, continuam a ter esse comportamento incrível, que é apoiar um regime que não respeita regras nenhumas, que não cumpre nada dos acordos que estão assinados, que tem uma política terrível em relação a uma grande parte da população que habita o seu território e, portanto, todos aqueles princípios de democracia, de justiça, de humanidade, de moralidade até, não existem por parte de países que se arrogam uma supremacia moral que afinal não têm. Se não vejamos, se formos falar, toda a gente diz e ouvimos nas nossas televisões que Israel é a única democracia naquela região do mundo. Quando chamar de democracia a um país, ao regime de um país onde um terço da população não tem direitos nenhuns, tem só o direito de ser espezinhada, dos seus direitos não lhes serem reconhecidos, de as suas propriedades lhes serem retiradas pela força, de não poderem até exercer os seus direitos religiosos livremente, têm que estar condicionados por aquilo que faz o regime e chamar a isto uma democracia. É o que eu acho perfeitamente incrível. De qualquer das maneiras... E a brutalidade da guerra. Ora bem, isto levou, como é óbvio, e há de levar sempre, se não for aceito o princípio dos dois Estados naquela região, levou à revolta, àquelas ações do Hamas a 7 de outubro, mas depois vimos que, quando Israel a seguir respondeu, o fez pior, de uma maneira talvez pior até que os nazis faziam antigamente. Porque bombardeou com uma brutalidade, com um total de respeito pelas regras de dignidade, da honra, das regras da guerra normais, as convenções todas. Até a guerra tem regras, não é? Exatamente, bombardeou civis indiscriminadamente, matou imensas crianças, até pela fome tentou matar pessoas. Isto é uma coisa perfeitamente condenável. O que é interessante ver agora é que, quando sofreu agora este bombardeamento do Irão, foram a correr às Nações Unidas, que eles antes criticavam, insultavam, diziam que não servia para nada, foram a correr a fazer queixinha que os iranianos até os bombardearam. Quando eles sabem muito bem, e daí a hipocrisia ocidental que condenou a ação do Irão, mas não condenou quando Israel bombardeou a Síria e, ao bombardear a Síria, eliminou uma instalação, ou destruiu uma instalação diplomática do Irão, que é considerado um ato de guerra. Tinha lá grandes chefes militares. E o Irão, vá lá, inteligentemente, chamou esta ação que fez sobre Israel um contra-ataque. Porquê? Porque o artigo 51 da Carta das Nações Unidas prevê precisamente o direito de legítima defesa de um país que é atacado. Ora, quando se bombardeia um
uma dependência diplomática de um país é como se atacasse o território desse país. E daí o Irão ter invocado que estava a fazer um contra-ataque, porque foi atacado no seu território e agora estava a contra-atacar. É curiosidade em termos legais daquilo que está a suceder. Mas isto, no fundo, no mundo, esta evolução para guerras... E foi muito gentil, o Irão foi muito Sim. gentil. Isso do gentil, vamos ver. A gente não sabe. Sim. Porque é aquilo que falávamos há pouco, que é a guerra da informação. Exatamente. E o Ocidente, alargado, chama-lhe o que quiserem, ganhou, de facto, a guerra da informação estratégica. Nós, aqui em Portugal, aquilo que sabemos é só o que dizem as televisões e os grandes grupos económicos da imprensa. E esses só transmitem o discurso oficial. Só nós temos até o nosso governo, que é uma autêntica correia de transmissão daquilo que diz a Presidente da União Europeia ou o Sr. Joe Biden. É uma coisa perfeitamente... Deixámos de ter voz e deixámos de ter os nossos princípios que afirmamos orgulhosamente, mas afinal continuamos a ser... Não passamos de uma correia de transmissão das informações que vêm. Os nossos mídias, neste momento, estão de tal maneira subordinados ao discurso oficial que não vale a pena. Nós nem sequer, raramente conseguimos ouvir uma voz discordante que apresenta a versão diferente, a versão do outro lado. Nós, os militares que levantaram a voz a dizer isto não é bem assim, os ataques não são bem assim, as coisas são ao contrário, não é? Imediatamente foram alcunhados de putinistas e de estarem, ou de comunistas, e de estarem ao serviço da Rússia, de estarem a ser pagos pela Rússia. Repare bem, chegou-se a este ponto em que por uma pessoa tentar ser, sei lá, isenta e tentar esclarecer o mais possível as pessoas, os seus concidadãos, ser acusada de estar ao serviço de gente de um dos lados, quando nós sabemos, e eu sei, que nós tentámos, o que tentámos foi dizer a verdade, dizer ao público aquilo que consideramos ser o correto, e não o discurso, a propaganda que o Ocidente está a debitar através de todos os meios e mais alguns. E o que nós verificamos é que acabamos por ter uma aceitação grande naquilo que dizemos nas redes sociais e a nível internacional, e em alguns canais, a nível internacional, por exemplo, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné, temos aquilo que nós dizemos é ouvido com cuidado e com atenção. Aqui em Portugal fomos estigmatizados, disseram, não, aquela gente são todos uns estão a ser pagos, pelos russos, é o Putin, estão ao serviço do Putin. A mim chamaram-me tudo, já era a prostituta do Putin. Quando eu, pessoalmente, até nem simpatizo nada com o sistema político, claro. Com as opções políticas do seu Putin, nada mesmo. Só que compreendo perfeitamente a posição dele. E é curioso, porque, por exemplo, o general Austin, que é o ministro da Defesa em prática dos Estados Unidos, no Congresso americano, perguntaram-lhe se ele estivesse na posição russa, o que é que faria? E ele disse, eu faria exatamente o que fez o seu Putin. Eu compreendo a posição dos russos. Pois, repare, mas isto é dito lá num congresso aos senadores. Ao público não é dito, que eu compreendo a posição deles. Porque, obviamente, iria em socorro dos russos que estavam em riscos de ser assassinados no Donbass. A mesma coisa agora com esta questão do Irão, achei curiosíssimo. O Sr. Cameron, que é o primeiro-ministro, agora é o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, mas já foi primeiro-ministro, a jornalista ardilosamente perguntou-lhe, mas o que é que o Reino Unido faria se um consulado seu fosse atacado? E ele respondeu automaticamente, nós tomaríamos medidas muito fortes. Quer dizer,
estas regras que só os outros é que têm que cumprir, eles não. E, portanto, a Inglaterra, que condenou o Irão, que ajudou a Israel a defender-se do Irão, afinal, se estivesse na situação do Irão, teria feito o mesmo. É esta hipocrisia vigente com que temos que conviver e, no fundo, temos que nos habituar a isso. E nisto, a China acaba por ser a mesma coisa. Que a China, no fundo, os Estados Unidos, o que pretendem é defender a sua hegemonia, o que é perfeitamente compreensível. Se eu fosse. É como no futebol, não é? Eu estou a ganhar o campeonato, eu quero que os outros percam. É um bocado assim, não é? Vou à frente, se eu sou o melhor. Mas atenção, o problema é quando as coisas começam, é que a gente vê agora, não é? Começam aí a não compreender como é que agora o Sporting também vai ganhar. Há não sei quantos anos que não ganhavam campeonatos, não pode ser. Ali é a mesma coisa. Agora a China já é uma grande potência, ainda há tempos andavam ali com uma mão à frente e outra atrás. Agora são isto, vão-nos passar à frente. Têm mais licenciados, têm mais papéis científicos publicados, têm melhores condições tecnológicas, têm melhores fábricas, têm melhores caminhos de ferro, têm tudo melhor. Quer Como dizer, é que é? Sr. General, o Ocidente tem um pouco, e isto, pronto, mesmo incluindo aqui nestes conflitos, tem-se deixado ultrapassar de alguma forma. Ai, mas... Eu vou-lhe pôr esta questão. Nós somos martelados todos os dias que eu fico a ideia que eles imaginam que o Vladimir Putin que é um comunista. Né? Que é o Vladimir Putin é a Rússia. Portanto, eles associam isso aí. Estão a jogar com um preconceito anticomunista. Mas há outra coisa aí estranha, que eles martelam as pessoas. Ele é um expansionista, ele não para. Eu às vezes em comentários até digo, pois não, o gajo vai chegar até o Castelo Palmela. Agora é assim, mas o perigo está na Rússia ou o perigo está de facto na NATO e no Ocidente, que se têm aproximado escandalosamente, vergonhosamente, das fronteiras da Rússia? Ora bem, eu não vou pôr a esse ponto. É evidente que o Ocidente, quando tenta puxar a Ucrânia, sobretudo a Ucrânia, o caso da Geórgia também, de certa maneira, para o seu lado, está a passar as tais linhas vermelhas. Porquê? Já vimos, e está a acontecer neste momento, as fronteiras da Ucrânia estão a 300 km de Moscovo. Nada de confusão. O que é que os Estados Unidos fariam, ou fizeram já, com o caso de Cuba, mas o que é que eles fariam se do México fosse um drone atacar a Casa Branca? Diga-me lá. Quer dizer, é evidente, temos que compreender a posição da Rússia neste caso. Sim, a Rússia é uma grande potência. Hoje é o Putin, mas amanhã pode ser outra pessoa. Mas a Rússia tem outro problema. Repare, a Finlândia era um país neutro. Não incomodava nada. A Rússia agora vai ser obrigada a colocar forças na região de São Petersburgo que antes não tinha. A Rússia, por causa dos países bálticos, é obrigada agora a ter forças em permanência na região de Kaliningrado, porque está ali, não é? E está isolado no meio daquela gente toda que é extremamente hostil. O que temos que muitos não compreendem, e vêm com a história do expansionismo russo, mas qual expansionismo? A Rússia, neste momento, já tem território que ocupa 11 fusos horários. 11 fusos horários, veja bem. Tem uma centena de repúblicas e regiões autónomas, porque é uma federação, a Federação Russa. Tem não sei quantas etnias. Ele tem mais com que se preocupar do que vir agora ainda conquistar mais território. Para quê? Tem as riquezas todas, praticamente, que nós até cobiçamos. Mas é que se calhar é o contrário. Quem tem vontade de retirar algum território e de retalhar a Rússia em partes de forma a poder saqueá-la, são aqueles que sempre o fizeram. No fundo, o que é que o Ocidente fez em relação aos países, por exemplo, da África? Não é? O que é que os franceses estão agora muito irritados com aquilo que se está a passar, porque foram escorraçados da África, mas o que é que eles faziam ali? Estavam ainda neste momento, através de um neocolonialismo brutal, estavam a extorquir
as riquezas daqueles países para seu usufruto. De onde é que vinha o urânio para as centrais nucleares francesas? De onde é que vinha muito do petróleo que eles consomem? Agora estão desesperados. Mas eles tinham uma coisa fabulosa, que era o dinheiro. O dinheiro desses países, que eram os francos africanos, era imprimido pela França e, para o fazer, a França exigia às reservas de ouro desses países estarem, parte delas, na França. Estas coisas, quer dizer, aquilo era um colonialismo encapotado completamente. E claro que agora estão muito irritados porque perderam isso tudo por causa da. E dizem que a culpa é dos russos. A gente agora também está na moda atribuir a tudo a culpa à Rússia e não à maneira como nos comportamos. Esta maneira de nos comportarmos, a menosprezar os adversários, a convencer, convencemos-nos que somos superiores, que temos uma superioridade moral, que não temos. Porque neste momento quem mente, quem rouba, quem negocia, quem engana, somos nós. Os maiores hipócritas, infelizmente, somos nós. Eu, durante toda a minha carreira, convenci-me que estava a lutar ou combatia do lado dos bons. E foi no final, no ocaso da minha carreira, que percebi que andei muito tempo a ser enganado. Eu, quando cheguei ao Kosovo, fruto ao serviço das Nações Unidas, verifiquei que afinal a verdade era outra. Tudo aquilo que contavam, verifiquei que a NATO bombardeou um país soberano sem consentimento das Nações Unidas. O que é isto? Quer dizer, quem é que foi o agressor aqui? Foram os sérvios que fizeram e que são maus? Não, vamos analisar, vamos estudar. Se calhar não é assim. E, portanto, quando chegamos a certas conclusões, ficamos desiludidos. E, portanto, se eu quero permanecer isento, se eu quero permanecer fiel àqueles princípios que toda a minha vida tentei defender, tenho que dizer a verdade às pessoas. Não, agora, já não me podem fazer mal, já não me podem prejudicar a carreira, porque a minha carreira já acabou. Estou à vontade para falar. E daí se dizer muitas vezes que os generais, quando estão no ativo, são muito reservados, mas depois quando estão na reserva são muito ativos. Mas é porque quando a gente está no ativo, as regras obrigam-nos a calar determinadas coisas. Eu agora já posso falar, já posso dizer aquilo que sinto. E sinto que neste momento deixámos de ser os bons. Passamos a ser nós o lado iníquo, o lado que pratica as piores coisas, as piores vilanias. Aquilo que se passa em Israel é inenarrável. Você já imaginou o que é ver miúdos? Eles não têm problemas em ver miúdos a morrer de fome. Num país dito o mais democrático do mundo. Não é? Ver militares. Como que não militares são aqueles que agridem e batem em crianças de 10 anos? Sinceramente, É cruel. Eu não julgo que até há consigo, por mais crueldade. pedras que os miúdos lhes atirem, é aquela maneira de prender miúdos de 10 anos. Em qualquer parte do mundo isto é impensável. Aquela gente arvora sem grandes moralistas que são os campeões de tudo e mais alguma coisa. Como é que os Estados Unidos e a Europa apoiam gente desta? Não é? É uma coisa incrível. Eu que admirava imenso o exército israelita, o Moshe Dayan, com aquela banda no olho, tal, que ganhou uma guerra contra não sei quantos países que o atacaram, afinal, aquilo foi evoluindo para a tal situação, e nós, o Ocidente, a mesma coisa, que é, somos melhores, podemos fazer aquilo que quisermos. Não podemos fazer aquilo que quisermos. Eu assisti a cenas incríveis, porque andei nestes teatros de guerra dos Balcãs, e vi coisas que desejaria não ter visto. Precisamente porque haver, no meio desta coisa, haver uns povos que se julgam melhores que os outros. Haver este croata que é melhor que o sérvio, ou o sérvio que é melhor que o albanês que é melhor que o bosníaco, que o cigano. É sempre a mesma coisa, não é? Quer dizer, é sempre a superioridade de uns em relação a outros para quê? No caso de Israel, aquela gente
com os dois territórios e garantias de segurança de parte a parte, podia viver bem, mas não. O exército israelita, neste momento, até continua a apoiar os colonos que andam a roubar terras aos palestinos na A Cisjordânia. roubar e a assassinar também. Na Cisjordânia, não estamos a falar de Gaza, estou a falar da Cisjordânia. Em zonas que o Israel assinou o acordo que delimitava as zonas onde podia estar. E, no entanto, continuam a extorquir aquilo que não é deles. De maneira que isto é permanente. Claro que depois vão ter outro 7 de outubro, como é óbvio, porque as pessoas acabam por se revoltar contra situações de grande injustiça, como também me parece óbvio. Não é? E se não for agora, é nos próximos anos, não é? Porque os filhos destes vão ter filhos, os netos. O ódio entre raças e depois de acontecimentos em que houve mortes de parte a parte leva 3 gerações a passar. Isto está mais que visto, está mais que comprovado em termos históricos. E não nos podemos esquecer disso. Senhor General, não nos podemos esquecer, e uma pessoa com sentimentos e sensibilidade anda transtornada com o que se está a passar no mundo. Senhor General, para que isto não fique extremamente longo, eu tenho notado que é evitado pelos médias aqui em Portugal, particularmente, e no Ocidente em geral, falarem dos BRICS. Sabe-se agora que há mais cerca de meia centena de países que querem aderir aos BRICS. Os BRICS pode ser uma nova forma de se ter cooperação e paz no mundo? No mínimo vai haver, pelo menos, mais respeito. Temos que ter em atenção que neste momento, os 4 ou 5 países que neste momento formam os BRICS já são mais fortes economicamente que o G7, curiosamente. Eu acho piada quando na televisão dizem os 7 países mais ricos do mundo. Mentira, lá está. Não são os 7 países mais ricos. Já deixaram de ser. Eram os 7 países mais ricos do mundo. Neste momento, não. Neste momento, já a Rússia, já a Índia, já a China lhes passaram à frente. O próprio Brasil está-se a aproximar. Portanto, deixaram de ser os 7 países mais ricos do mundo. Temos de ter essa noção. Nós temos a mania que somos melhores. Lá está. Os 5 dos BRICS já são melhores. Já são mais fortes economicamente que o G7. E até democraticamente. Repare, mas isso é outra conversa. Agora, o democraticamente, cada um tem as suas opiniões. Exatamente. Isto pode ser bom. Pode ser um equilíbrio. Eu acho que é positivo haver equilíbrio, é positivo, desde que não acarrete depois confrontação física. O equilíbrio, a competição é sempre boa. As pessoas quando competem, as coisas melhoram, não é? Pronto, a gente tenta depois ter os melhores jogadores na equipa que o outro e, portanto, mas temos que ter a noção, por exemplo, que neste momento o país do mundo onde há mais licenciados é a Rússia. Logo seguido por quem? Pela Índia. Logo seguido por quem? Pela China. Quer dizer, os Estados Unidos eram o país do mundo que tinha um sistema educativo muito bom, onde investia fortemente e onde as coisas corriam bem. Quando os grandes grupos económicos começaram a ter o peso que têm, as coisas correm depois mal. Neste momento a China, por exemplo, em termos de progresso, em termos de, sei lá, de tudo aquilo que aparece de inovador, produz mais papéis científicos, mais artigos científicos que os Estados Unidos, quando sempre foi o contrário. Mas neste momento, em termos de patentes registadas sobre inovações, a China ultrapassou os Estados Unidos. Eu não estou a defender o regime chinês, estou só a relatar factos. A verdade é esta. Estou a perceber perfeitamente. Temos que ver isso mesmo nesse prisma. Exatamente, mas não para nós é logo. Eles o quê? Eles, os chineses, aquilo eles são muitos e não sei o quê. Eles são bons a montar lavandarias e coisas assim do género. Que era a fama que eles tinham nos Estados Unidos. Militarmente, a China, o que é que lhe diz? A China é uma grande potência, mas para mim a grande potência militar é sem dúvida os Estados Unidos, ainda são uma grande potência, não, e são a potência hegemónica em termos militares. Simplesmente em termos de tecnologia, pouco a pouco estão a começar a ser ultrapassados. Por exemplo,
falou-se agora, no caso do Irão, dos mísseis hipersónicos. O Irão já tem mísseis hipersónicos. Os Estados Unidos ainda não têm. Têm falhado as tentativas que têm feito para produzir um míssil hipersónico. A Rússia já tem. A China já tem. A Coreia? Não tem. Não tem ainda. A Coreia, nem do Norte, nem do Sul, nem o Japão têm mísseis hipersónicos. Tem a China. Segundo a informação nos canais iranianos, acho que passaram alguns hipersónicos, alguns mísseis, que romperam a chamada cúpula de ferro, e que não interceptaram nenhum hipersónico. Não foi só a cúpula de ferro. Uma das bases aéreas foi atingida com 7 mísseis hipersónicos. Foi. Mas é que o problema é que não foi só a cúpula de ferro. Era a cúpula de ferro, eram os mísseis que eles têm, os Arrow, eram os Patriots, e eram os mísseis, o termo é THAAD, o THAAD, que são mísseis Terminal High Altitude Air Defense. São mísseis americanos. E estava o radar mais moderno, o radar americano mais moderno que existe, a trabalhar ali numa base, junto às bases aéreas, na proteção dessas bases. Porque o que é que aconteceu? Os iranianos avisaram o que é que iam atacar. Mesmo os Estados Unidos sabiam quais eram os sítios que iriam ser atacados, porque foram avisados. E tinham ali o seu melhor radar a ajudar os israelitas. E mesmo assim, os mísseis iranianos penetraram aquela barreira defensiva. Foi talvez das barreiras defensivas de defesa aérea mais densas que foram montadas até hoje. E o que é facto é que houve uma dúzia de mísseis que as passou. Exatamente. E atingiu as duas bases aéreas de onde tinha partido o ataque à base, ao consulado na Síria, e atingiram os radares e o quartel-general nos Montes Golã, que tinha dirigido esse ataque. Ficou arrasado. Portanto, essa tecnologia toda não serviu de nada. Os iranianos seguiram aquele paradigma que os russos criaram, de certa maneira, agora na Ucrânia, que é saturar as defesas aéreas com drones e com mísseis e foguetes menos velozes, obrigando as defesas aéreas a atuar, e baratos, ainda por cima, e obrigando assim as defesas aéreas a atuar, e depois a seguir entrar nessas defesas aéreas com os mísseis super rápidos que elas não conseguem deter. E foi isso que eles fizeram e que o Irão fez. Portanto, claro que houve logo aqui comentadores com ideias brilhantes que foram dizer que aquilo tinham sido ordens do Putin, que é bom a gente acusar o Putin de tudo e mais alguma coisa. Mas tristes destes, infelizmente, aqui em Portugal não faltam. Uma das coisas mais incríveis que eu vi aqui em Portugal e que tenho assistido é a falta de qualidade daquilo que podemos dizer da nossa academia, ou seja, dos nossos universitários, sobretudo professores. E eu vou lhe pedir desculpa, mas vou Porque nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos a academia ainda produz, ainda discute, ainda raciocina, ainda tenta perceber as coisas. Aqui não, aqui limitamos-nos a transmitir, somos correias de transmissão. E vemos os nossos académicos, que alguns até foram pessoas brilhantes, neste momento remetidos a um papel de robôs transmissores de informação americana. Por amor de Deus. Porque perdemos até as nossas qualidades intelectuais neste momento tão Senhor General, eu vou-lhe pedir imensa desculpa, mas vou-lhe dizer o seguinte: eu tenho ouvido majores generais, portanto, que faz parte da sua arte, que são uma nódoa, são uma autêntica pólvora seca. Os homens não conseguem acertar em nada. Num dia dizem-se, no outro dia as coisas alteram-se, eles já se desdizem, baralham-se. Então, são os nossos chefes militares, ou foram. Portanto, o que é que se passa aqui? Portanto, você acabou de dizer isso e eu percebi. Esta é a minha opinião. Portanto, eu não os vou deixar de ver.
Está a ver? Não vou os deixar de ver, nem os vou deixar de ouvir, senão perco a minha capacidade de os poder criticar. Não é? Nós devemos ter, de facto, umas Forças Armadas preparadas, umas Forças E Armadas temos, e temos. atualizadas, modernizadas. Agora, não podemos estar, ou calam-se, como o senhor fez, não é? Portanto, era militar, estava ao serviço, tinha as suas ordens, tinha os seus comandantes, você era comandante e aquilo tinha que andar certinho. Sim, senhor, já não estou aqui. Não, eu tenho o meu pensamento livre. Agora, estando lá, e alguns deles se apresentam Não, quase mas em todos os canais, os que estão todos, todos aqueles que já aparecem estão como afastados. comentadores, em princípio, devem estar afastados. Acho que estão afastados. Já estão quase todos ou na reserva ou na reforma. Agora, posso lhe dizer que a grande característica que separa muitos, alguns dos que dizem uma coisa e aqueles que dizem o contrário, é que aqueles que dizem o mesmo que eu andaram lá. Ou seja, andámos nos Balcãs, nas alturas piores, andámos em Timor, andámos no Afeganistão, quando eles, os outros, meteram a cabeça na areia ou então tinham funções que lhes permitiram passar, como a gente costuma dizer, sem se molharem, sem passarem da chuva. entre os pingos da chuva, nunca se molharam. Há ali gente que são senhores generais, foram na realidade bons técnicos, mas que nunca ouviram um tiro, que não sabem o que é ver gente cortada aos bocados e que perderam a capacidade e a humildade de pensar também o que é que o adversário, o nosso adversário, tem e pode fazer. Não, aquilo é como se tivessem umas baias ao lado dos olhos. É assim, então devem ser maus. Os russos são maus, aprenderam isto em pequeninos. Os russos são maus, são uns comunistas danados, querem 30 comem anos, criancinhas ao pequeno almoço, aquilo é terrível. Pronto. E ainda não conseguiram passar para o outro lado, ainda não conseguiram tirar a baiazinha e começar a pensar. Eu não vou dizer que são os meus camaradas que fazem isso, mas alguns se calhar não saíram deste princípio. Há outros que têm outros valores que lhes são assinados. Conseguem-se pôr do outro lado. Há cargos sempre que podem ser oferecidos, há dinheiro, por que não dizê-lo, há subsídios que podem aparecer para a gente dizer determinadas coisas. Eu posso dizer que sim. Como é? Eu vou falar ali e recebo um X por cada vez que falo. Se eu disser aquilo que eles não querem ouvir, deixam de me chamar. Eu deixei de ser chamado, mas não me importei por deixar de ser chamado. Eles se calhar importaram-se, porque lhes faz diferença ao fim do mês. A mim não me faz diferença nenhuma. Eu continuo a dizer as coisas. O senhor não é chamado porque não diz aquilo que a gente gosta. Azar. Também já não me pagavam antes, agora também continuo sem me pagarem. Prefiro isso, mas mantenho a minha honra intacta, mantenho a minha dignidade intacta. É o melhor que nós temos. General, para terminarmos a nossa conversa, dê-nos um ponto de vista sobre o serviço militar obrigatório. Que se fala tanto agora. Fala-se agora, eu costumo dizer, devem faltar empregados a alguém. Vamos a ver. Esteja à vontade, o nosso grupo não faz censura e chama ao sempre. Mas não é isso. Eu tenho alguma dificuldade. Por um lado, acredito que o serviço militar não faz mal a ninguém. Sim. Pronto. Isto é o primeiro. Acho que a cidadania implícita no serviço militar, o facto de se aprender determinadas regras, só ajuda. Por outro lado, o serviço militar chateia muita gente que tem a sua vida programada de outra forma e, portanto, se calhar o serviço militar obrigatório, não concordo com ele, que seja obrigatório. Concordo que toda a gente deveria passar pelas fileiras, no mínimo, algum tempo, mas uma passagem curta e suficiente para adquirir determinados princípios e determinadas regras. Mais que isso. Agora, o serviço militar em si,
Veja o que fazem os russos. Os russos, por exemplo, na Ucrânia, na guerra, não têm militares dito os conscritos do serviço militar obrigatório, só têm contratados. Porque é logo diferente, não é? Estes podem morrer. O serviço militar obrigatório vou obrigar o indivíduo a ir lutar e morrer, se calhar, sem ter aquela convicção, aquela obrigação. Não, por amor de Deus. E daí eu não sou um grande fã de se manter aquele serviço, como a gente tinha na altura da Guerra do Ultramar, um serviço militar de 2 anos. Houve uma altura que havia aquele serviço que quase só faziam a recruta. Acho que esse não faz mal nenhum. Esse já foi depois do meu, eu fui só com 16 meses. Já... 16 meses já era, mas mesmo assim é muito tempo. Já é muito tempo, para quem está a estudar é sempre uma chatice. Agora, por exemplo, fazer como fazem os americanos, que há aqueles serviços, aquele serviço militar tipo Weekend Warrior, não é? O serviço dos fins de semana e férias, ser obrigatório ir à tropa, aprender qualquer coisa, aprender a manejar uma arma, aprender a marchar, aprender a fazer a sua cama, a viver num grupo, a viver em grupo para, no caso de ser necessário um dia mais tarde, sim. Agora, ir fazer o serviço militar obrigatório, grande, só porque faz falta o condutor e faz falta isto e faz falta aquilo, contratem. Paguem. Se pagarem bem, não vão faltar militares. Acho eu. Desde que lhes paguem convenientemente, mas aquilo que ganha hoje em dia um militar, por amor de Deus, não é? As pessoas pensam se calhar que os generais ganham bem. O meu amigo agora já viu como vive um general, general reformado, que vive aqui numa cave, na Estrela, pá, com o seu quartinho, o seu escritório e já estou muito feliz. Tem ali uma estátua que veio da África e que é exatamente igual a uma que eu tenho também lá em casa. Não, eu nasci em Moçambique e portanto tenho coisas que ainda os meus pais tinham, que vieram de lá. Mas como vê, é uma vida um bocado espartana, não é a vida de rico. Isto de vida de rico é para quem. General Raul Cunha, foi um prazer conversar consigo. Nós, antes de publicarmos, vamos mandar-lhe o link para você ver, mas é só o que está aqui. Nós, está muito bem, sim, senhor. Muito obrigado. Nada, é um valor acrescentado. Porque, como nós dissemos, temos cerca de 17 mil membros, já passa um bocadinho, e mais de 100 mil seguidores. Portanto, alguns vão gostar da nossa conversa. Desde que alguém ouça e goste, já é bom. Muito obrigado. E pronto, foi assim, na casa do nosso general, portanto em Lisboa, aqui mesmo junto à Estrela. Nos despedimos e até uma próxima conversa provável.